empresários, munícipes. Gostaria de chamar o Marquinhos, também Marquinhos, tem uma cadeirinha. Empresários, né? Primeiramente, gostaria de convidar o secretário Matheus para fazer parte da mesa, convidar o vereador Wilson, né? O vereador José Braz. Ocupem aqui os espaços para a gente dar. Manuel, Nino, Fernando, Wilson. Vem cá, pode vir. O Beneir, o nosso atleta, por favor, ô Beneir. Ah, tá, não. Beneir, vem fazer parte da nossa mesa. Não, Bem, senhores, imensamente o carinho e a atenção do governo através da Secretaria de Planejamento, agradecer todo o empenho de cada vereador, de cada representante daquela região e, obviamente, agradecer e dar as boas-vindas aos empresários que muito possivelmente vão tornar, né, Benê, o sonho daquela gente, o sonho da população daquela região em realidade. Então, hoje é o primeiro momento, é um momento em que nosso secretário Matheus, que está assumiu há cerca de 10 dias a Secretaria de Planejamento e com toda a sua vontade e conhecimento da necessidade da comunidade, já está arregaçando as mangas e vindo conosco para a gente trilhar um caminho que acreditamos que será um caminho bem curto para a gente chegar a esse sonho da tão falada área de lazer, campo de futebol, enfim, daquela qualidade de vida que a gente vai poder oferecer à população do Bom Viver, Janaína e região. Queria passar a palavra ao Matheus, que tecnicamente vai dar todo o suporte para a nossa reunião. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a presidente Salete, a todos os vereadores, aos proprietários dos imóveis daquela região, aqui representados, e também aos representantes da comunidade. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu conheço um pouco esse processo, porque, embora eu tenha assumido a secretaria agora em torno aí de 10 dias, como falou o presidente, eu passei todo o primeiro mandato do prefeito Castelo como diretor e depois procurador da Secretaria de Planejamento. Depois o prefeito me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, mas como eu estava, na época que eu estava no planejamento, eu era um dos coordenadores do projeto de revisão do plano diretor, eu continuei participando efetivamente de todas as conversas e negociações, por isso, um pouquinho, claro que a comunidade, os proprietários já estão, e os vereadores já estão envolvidos há bastante tempo e pleiteando as questões lá da área de esporte, área de lazer, como falou a vereadora, mas nós do Poder Executivo a gente pensa também, e os vereadores, eu acredito, têm convicção que também, a gente sabe que a gente precisa de mais do que área de lazer lá. A gente precisa de mais espaço para que a gente possa construir lá uma nova escola. O vereador Wilson já foi um dos que já gastou sola de sapato para que a gente possa, de repente, conseguir um outro terreno para ampliar a nossa escola lá, né, vereador Wilson? Uma nova creche, que é lá, a gente sabe que é a região mais populosa do município e a demanda lá é bastante grande. Então a gente quer planejar aquele bairro da melhor forma possível. Quando a vereadora e presidente Salete mandou o ofício, a gente prontamente atendeu. Falei para ela naquela época que esse já era um anseio de alguns vereadores que já vinham batalhando para isso. O vereador Nino também participou do projeto, o vereador Maneca, todos os vereadores daquela região lá, que isso foi bastante discutido, inclusive o vereador Fernando, com certeza, isso foi bastante discutido naquela reunião que antecedeu
a alteração do plano diretor, que teve algumas situações, teve até algumas discussões, os proprietários estavam presentes, e aí depois se decidiu dar uma paralisada, e para depois que a gente pudesse pensar melhor aquela área e poder fazer as alterações que beneficiassem tanto a comunidade e que também não prejudicassem os proprietários. Esse é o objetivo do município, em pensar em fazer a situação que seja o mais razoável possível, atendendo sempre os anseios da população, mas também não prejudicando os interesses pessoais, de forma acentuada, né? Vamos fazer fazer um relato, então, de como se passou. Na revisão do plano diretor, aquelas áreas lá existem, aquilo está zoneado da seguinte forma: existe um zoneamento padrão, um zoneamento padrão que praticamente toda a área está inserido, e existem algumas áreas que elas foram desenhadas, em cima daquelas áreas foram mudados os zoneamentos. Ou é uma ZEIS, ou é uma ZRU, que é uma zona de área de recreacional, e essas áreas, essas zonas, não são passíveis de ser construído qualquer tipo de empreendimento. A não ser que seja, no caso das ZEIS, um residencial de interesse social, e no caso da ZRU, uma zona recreacional, né, esportiva, enfim. Nos estudos que a Secretaria de Planejamento realizou junto com a comunidade, através daquelas consultas de diagnóstico e depois de proposta da alteração do plano diretor, qual foi a primeira proposta? Os vereadores lembram bem, houveram duas audiências públicas, né? Houveram as reuniões comunitárias, depois houveram duas audiências públicas. Na primeira audiência pública, a proposta do município, o município entendia da seguinte forma: que aquelas áreas, tanto aquelas que estavam estabelecidas as ZEIS, quanto aquelas ZRU, eram áreas grandes, enormes, e o município não necessita de toda aquela área para fazer uma área esportiva, no caso da ZRU, uma área esportiva ou uma área de lazer, e no caso das ZEIS também, não precisa de toda aquela área para fazer um empreendimento de interesse social, como o caso do nosso 0 a 3, como foi o da Saudade, como está sendo agora o dos fundos. Então, a intenção do município naquela época foi diminuir essas áreas, permanecer, mas diminuir, e até tinha um acordo, até existia um acordo, esse era um acordo que não era um acordo com os empresários, para que os empresários, inclusive, em detrimento disso, fizessem as edificações desses equipamentos públicos lá na área. Isso foi levado para uma reunião, a reunião que aconteceu lá no bairro Janaína, inclusive, e aí houveram discussões, não se chegou a um consenso. O que se propôs naquela época? Olha, vamos esperar, vamos passar o plano diretor como está, deixamos essas situações inalteradas, para que depois, com mais calma, a gente possa resolver essa situação. Passado toda a aprovação do plano diretor, e aí depois os últimos acontecimentos no Poder Executivo, agora eu acho que já é mais do que na hora de a gente voltar a discutir isso, para que a gente possa resolver essa situação e possa beneficiar a comunidade e não prejudicar ninguém sobremaneira. Esse é o objetivo de a gente estar aqui conversando. Eu estava falando para a presidente, coincidiu as ideias, porque assim que eu recebi o ofício da vereadora convidando para a reunião, eu recebi lá no gabinete, especificamente o pessoal da Biguaçu Business, que levaram para a gente, inclusive, um acordo que tinha sido feito anteriormente, antes de a gente fazer a proposta de mudança do plano diretor, qual era a área que ia ficar para a comunidade, quais eram os equipamentos que iam ser edificados, mas que como aquilo não foi efetivado, eles estavam propondo uma outra situação para o empreendimento deles, que não seria tão boa para eles, e no meu entender seria pior ainda para a comunidade, porque nesse caso não contemplaria em nada a comunidade. Eles estavam fazendo dentro da legalidade, dentro do que a lei estabelece hoje, então
Então, eu acho que agora eu entendo, né, que seria o momento de a gente realmente rever a minha ideia. Estava falando para a vereadora Salete, é que a gente, nesse momento, a gente discuta 3 situações. As situações das áreas da região norte, da região sul, lá, Bom Ver e Janaína. A situação de São Miguel, que foi uma discussão calorosa na época do plano diretor, e assim, ó, quero deixar bem claro, não é objetivo do Poder Executivo fazer nada que desagrade a comunidade. A gente está disposto, sim, a ir lá e fazer uma nova audiência pública na comunidade de São Miguel, e se for o caso, se a comunidade tiver interesse de mudar o que está posto hoje, sem problema nenhum a gente vai mudar. A gente quer que a situação seja feita da forma mais transparente e mais justa possível. Outra situação que a gente tem que resolver, inclusive foi um pedido da Câmara de Vereadores na época da aprovação, que a gente encaminhasse para essa casa um projeto de lei para regularizar a nossa delimitação urbana, que hoje a nossa delimitação urbana está posta, mas existem várias legislações esparsas que são antagônicas, e a nossa ideia é mandar uma legislação regularizar o que está posto hoje, da forma mais correta, fazendo o levantamento com as coordenadas geográficas, para que isso fique de forma mais clara possível. Então, queria pedir o apoio de todos os vereadores, e assim a comunidade, empresários. A minha gestão na Secretaria de Planejamento, eu pretendo que seja feita da forma mais transparente e cristalina possível. As nossas portas estão sempre abertas para que a gente possa estar conversando, discutindo e vendo as melhores condições para que o município cresça de maneira organizada e planejada. Queria contar com o apoio de todos os vereadores, tenho certeza, presidente, que a gente vai conseguir fazer isso dessa forma mais transparente, mais justa possível. Bem, pessoal, a gente vai deixar a palavra aberta, acho que todos... Vamos deixar aberta, né? E cada um pode se apresentar, nós temos os microfones, pode falar o nome e o que representa, né? Pode ser? Pode começar por ele aqui. Depois a gente vai, a secretaria também vai ter uma ficha para colocar o nome, o contato de cada participante. Mas deixar a palavra livre, as pessoas podem ir se declarando e usando a palavra. Se apresenta e já usa a palavra, né? E assim a gente faz uma rodada de discussão sobre o assunto. Obrigada. Meu nome é Edson, eu sou um dos sócios da área que era da antiga Endil, nós temos a empresa Biguaçu Business, né? Eu sou um dos sócios, o Glauco é o que cuida da parte legal para a gente. E nós viemos aqui para ouvir o que é a comunidade, porque nós já tínhamos feito algumas reuniões com o prefeito Castelo, já tinha acertado uma área que seria para eles, de repente aquilo foi tudo por água abaixo. Então, acabou dando em nada. E hoje nós queremos saber qual que é a proposta da comunidade, se é uma proposta viável, e fazermos a nossa proposta, que seja, não adianta a comunidade querer que só nós façamos as coisas, e não adianta nós só querer proveito para nós. Então nós vamos ver o que eles querem realmente da gente, para ver se isso é possível, e o que a gente pode fazer em comum acordo com eles e com o objetivo da nossa empresa de habitar aquela área. Publicar a proposta da empresa primeiro. Quantos sócios são? Somos 4. Era melhor pedir a proposta já foi passada. Meu nome é Lorival, tem uma área Bom Figueira, da Vila Matinha, 9 mil metros quadrados, está
invadiu. O terreno dele é aqui, ó. O terreno dele é aqui, aqui é o rio. Aqui tem essa parte que o pessoal mora, a rua sai aqui assim. A continuação da Eliseu. Você que se documenta, parou lá no planejamento, porque tinha uma parte que pega uma parte que é uma área da prefeitura. Isso, aí parou nisso aí. Até um empregado, aquele empregado seu que mora lá, me cobrou várias vezes, que é um caso. Esse conta não me joga não, tem que estar parado. Eles até fizeram uma autorização, uma intimação para fechar o terreno. Isso. Aí fechar lá, eles fazem uma data. É verdade. Daí, fechar lá, fechei e deu quase mesmo dia. Aí foi feita uma baixa assinada, umas 20 pessoas assinaram, tinha para que fizesse essa rua, a prefeitura não fizesse edifício, depois subiram aqui, fizeram um rascunho assim mesmo. E de vez em quando o seu Pedro, vocês conhecem, o Pedro vem. O Pedro que fez aquilo tudo ali. A maioria quem vendeu foi o Pedro. E aí o pedacinho de terra foi 10 contas, mas daí ali no dia conheceria. E o Foi, não, foi a parte de cima, foi a parte de cima. Ali, só para completar com o seu professor, o que acontece? A nossa oferta ali inicial era estender a rua, executar a rua, utilizar a área da prefeitura, mais uma área doada, e executar a praça na área da prefeitura, mais a área doada, e executar a rua sem nenhum ônus para a prefeitura. Aí ficava junto com a prefeitura ali. Na área, aí precisamos de estratégia de projeto, uma vez desenhado. Se fazer na área da prefeitura, se fazer naquela parte doada de solar, faz a creche ali. Então, sem ônus para a prefeitura, a função da rua, sem ônus para a prefeitura, a função da creche, sem ônus para a prefeitura, a execução da praça. Foi simplesmente em prol da gente poder ficar ali 4 pavimentos. Vou bater uma pergunta. Qual é o zoneamento que tem ali? Se houver esse acerto, se a audiência pública lá vai permitir. O zoneamento deles é uma ZEIS, e lógico que tudo que a gente está discutindo aqui, até 4? Na verdade, assim, há um entendimento que até nas ZEIS eles poderiam, se fosse o caso, até conversei com eles até poderiam pleitear isso em juízo, mas isso como levava bastante tempo, porque o empreendimento que a Caixa aprova hoje, no caso, não, nem o da Total, do IPES aqui, ele é um empreendimento de 2 a 5 salários mínimos, que é o caso deles também. Ele é entendido como de interesse social também. Mas aí, como a discussão seria tão grande, e assim, como eles já tinham um acordo com o prefeito Castelo antes, de realmente não só beneficiar eles próprios, mas eles também querem resolver alguma situação da comunidade e deixar aquilo lá ajustado, eu venho conversando já com o seu Lourival para a gente tentar resolver isso. Até se estendeu, né, seu Lourival, que eu sempre dizia para ele, olha, vamos esperar mais um pouquinho, vamos que a gente vai tentar resolver a situação toda juntos. Quero dizer para vocês que tem mais 2 empresários, tem 2 áreas grandes lá, que é da família do seu Candinho, né? Isso, e tem mais uma do lado dele, que é uma área... Isso, os três estão tudo inseridos no zoneamento. Não puderam vir hoje, eu entrei em contato, porque já tinha outro compromisso nessa mesma data, mas tem interesse também em estar conversando. Por isso que eu disse para vocês que a ideia não é só a gente resolver a parte do campo, da área de lazer, mas eu acho que a gente tem várias situações que a gente pode conversar. A questão de uma nova creche ali, porque a gente sabe que também está bem, os vereadores sabem lá que estão atrás de vaga e tudo, sabe como está complicado lá hoje, e vários outros equipamentos que a gente pode acertar. Então, acho que esse é o momento para a gente discutir. É lógico que daí, daqui a pouco, a gente vai discutir a contrapartida e como vai ser feito isso, para que a gente leve para a comunidade e aprove. Quero dizer para vocês que tudo que a gente discutir aqui, isso vai ter que ser validado pela comunidade na audiência pública. Então, a gente não está fazendo aqui nenhuma... Todo esse material, eu sei que dá um trabalho, fazer projeto, mas esses empresários que têm essas grandes áreas lá, cada um mostrar um projeto, igual eles estão mostrando, na realidade, até tem um projeto, eu acabei não fazendo. Até tem. Mas a família Zimmer também já apresentou. A família Zimmer, o outro do lado, o senhor Lourival, lá o pessoal do Biguaçu, lá, Business. fazer um projeto e nós
a comunidade junto com Claro. o planejamento, chamar uma audiência pública. A comunidade hoje quer ver, Exatamente. quer ver, na verdade, vamos fazer, quer ver o projeto. Ô, vereador, Os olhos da comunidade. A comunidade aceitou e outra, está vindo o projeto, não tem que mexe. Tem escola, tem área de lazer, a comunidade quer isso aí. Mas ela quer, como foi feita a audiência com o professor diretor, você não mostrando para a comunidade. Quem quer desenvolver ô vereador, eu até sugiro, e foi uma conversa que a gente teve anteriormente, e conversei também com os proprietários, para que a gente aqui, de repente, defina, porque os vereadores e os representantes da comunidade sabem quais são os anseios. Para que, de repente, a gente possa verificar qual é a demanda hoje mais urgente, para que a gente possa, daí, de repente, dividir. Já eu pedi, por exemplo, para o seu Lorival, lá no terreno do senhor, a gente vai precisar da creche e de uma praça, vamos supor. E a rua, um exemplo. Lá no do Biguaçu Business, nós vamos precisar do campo e mais não sei o quê. No outro, nós vamos precisar disso, para que eles possam também trabalhar em cima de um projeto para levar para a audiência pública. Hoje, o que eu sugiro? Isso aqui que seja uma reunião prévia, para que daqui a pouco a gente possa vir para uma próxima reunião com uma situação um pouco mais avançada, talvez já com esboço disso, com mais algumas lideranças, se for o caso, para que posteriormente, aí a gente já marca a audiência pública e já vamos resolver. De igual forma, vereador, já quero dizer para o vereador, pena que o vereador Marconi e o vereador André não estão aqui presentes, mas a gente está disposto sim a conversar novamente com a comunidade de São Miguel. A gente quer ir lá, se tem alguma situação que ficou pendente, vamos resolver. A nossa situação aqui é resolver a situação, como eu falei anteriormente, de forma mais clara e transparente possível. E Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos uma proposta de um loteamento, que nós fazemos um loteamento lá. Hoje, nós temos uma 6 e temos uma... Nós tínhamos desenvolvido um projeto de casas populares lá embaixo, onde era 0 e 3 nós iríamos fazer lotes, e onde era 6 nós iríamos fazer lotes menores. Para nós, dentro da nossa lei, sem nenhum problema. Faríamos isso. Nós tivemos uma reunião para fazer todos os lotes padrões de 360 metros quadrados. Fazer um loteamento só, não edificar casas. Dentro dessa área institucional que nós temos que doar para a prefeitura, 35% no caso, né? 35% que vai ser a doação da prefeitura, nós destinaríamos ali onde é a entrada da Endil, nós conversamos com o Matheus, conversamos com a Andréia, inclusive em um aproveitamento daquela área do lado ali, que dependendo da finalidade, a própria FAMAP pode licenciar até a tubulação, se for de interesse social. De fazermos um campo de futebol, mais alguma área de lazer, um espaço para a comunidade. Dentro já do projeto. Se isso for de interesse da comunidade, como tem alguns aqui, nós já vamos pedir para quê? Para desenhar esse projeto. Isso aqui não está desenhado, só temos a área destinada. Seria desenhado esse projeto bonitinho com já a área que seria ocupada pelo loteamento, e essa área seria entregue para a comunidade já edificada. Com futebol, com vestiário, com uma quadra de esporte, talvez, não sei o que seria feito totalmente lá. Isso é o que pode partir de nós. Nós não precisaríamos para a área, cara. Aquele projeto que nós tínhamos, o acordo com o Castelo, é de nós desmembrarmos a área e a prefeitura ia desenvolver É porque naquele caso não seria um loteamento, né? Seria residenciais, né? Então daí não teria área institucional. Nesse caso vai ter área institucional de qualquer forma. O que eu sugiro? Assim, eu sou presidente do Conselho de Desenvolvimento Municipal. E lá se aprova os estudos de impacto de vizinhança. Que forma a gente chegou para padronizar? Porque o que eu acho que a gente precisa aqui é padronizar. De repente uma área, a gente tem que criar um padrão para que uma área que a gente for mudar por exemplo, na área do seu Lorival, ela é uma área de 1.000 metros quadrados.
ela não pode dar a mesma contrapartida em equipamentos públicos que uma área de 10 mil metros. Estou dando um exemplo, né? A gente tem que chegar num padrão para a gente chegar nesse valor da compensação, e aí a gente consegue, não, é melhor então vou fazer o campo aqui, para a gente resolver todas as situações de conjunto. Lá no Conselho de Desenvolvimento, o que a gente fez? A gente padronizou as decisões, ou seja, nesse caso lá a gente aprova um estudo de impacto de vizinhança de acordo com as unidades. Tantas unidades, um multifamiliar com acima de 50 unidades, no caso. Então, qual foi o padrão que a gente chegou? O padrão é tantos metros quadrados, reverte pelo cubo, e a gente chega num valor que é aproximado. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer também aqui é chegar numa padronização de compensação, né? Para que todo mundo aqui fique de forma isonômica, né? Todo mundo dê a sua parcela proporcionalmente ao que a alteração que vai propor. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte: o que se propôs anteriormente e o que está se propondo agora não é o aumento do zoneamento deles. É compatibilizar o zoneamento deles com o zoneamento do vizinho, no caso. O bairro já tem todo um zoneamento, o que a gente vai é uniformizar o zoneamento. Ninguém vai fazer nada para eles o que o vizinho deles não tem. Essa é a posição. Vereador Wilson, senhores, eu só pediria, nós estamos gravando a reunião, acho que é um documento, né? E, senhor, ao se pronunciar, se puder usar os microfones, aí sim a gente vai ter toda a reunião gravada. Então, o vereador Wilson agora está com a palavra. Eu sou o vereador Wilson Norberto Alves, moro lá na comunidade. Conheço tanto a área do senhor, que quem começou o início da conversação foi eu, junto com aquele senhor lá do Banco do Brasil, lá de Blumenau. Foi a primeira pessoa que levamos ao castelo, e eu falava com o senhor só por via telefone. Depois falei com o seu filho. Conheço também o problema da família Zima, e também conheço muito bem o terreno ali da Indil. Que esse de você também era da Indil. Esse do senhor ali também era da Indil. Eu acho que nunca, presidente, nunca chegou-se tão perto de uma conversação. Primeiro, dentro do oferecimento do senhor aqui do supermercado lá, do setor de alimentos lá, que vai resolver o problema, vereador Maneca, vereador Fernando, vereador Nino. Vai se resolver o problema da área verde da Mário Longo, vai se fazer uma estrada, uma avenida, pode ser uma rua, que vai tirar o problema daquelas áreas do seu empreendimento, que o senhor quer ver, porque não vai dar para não tirar aquela área invadida, tanto da lateral, olhando a Mário Longo do lado esquerdo da Beira Rio, e como aquela área, vereador Maneca, nos fundos também, que é invadida. Certo? Qual era o projeto já da época de 2007, do ex-prefeito Tuta, depois nós assumimos a administração? O que era? Tirar o povo dali, tirar todas as áreas invadidas, que nós temos também na Francisco Cardoso, Maneca. Lá em cima também tem uma praça, dá para tirar, e dá para resolver no nosso bairro tudo que nós precisamos. Agora, não adianta querer oferecer para a comunidade, que nem a família Zimmermann ofereceu. O projeto que eles ofereceram para a comunidade foi excelente, mas dentro da água. Então eles iam aproveitar todas aquelas áreas que tinham problema de recuo por causa das valas de drenagem, que é uma coisa que tem que ser revista, tanto dentro da área da Indil, como também dentro da área da família Zimmermann. Se resolver o problema de meio ambiente, vai ficar bem mais fácil resolver tudo. Porque a área que vocês ofereceram lá para fazer o... Não é que ofereceram. Foi feito um estudo, que foi feito um estudo para botar o campo, colocar as ex, tirar o problema lá da Vila Martinha e o problema das áreas invadidas, dá para se acomodar e resolver o problema do nosso bairro do Bom Viver. Agora, tem que ter boa vontade dos empresários, porque hoje é a primeira vez que eu estou ouvindo de vocês que vocês fariam as praças, atenderiam e absorveriam aquele problema daquelas áreas invadidas, trazendo aqueles caras para dentro das construções que vocês vão vender, junto com a prefeitura, junto com a Minha Casa Minha Vida, ou um padrão maior ou menor, o resto atenderia nas ex lá de cima lá do terreno da Indil, o outro terreno lá de cima, e da família na área de esporte e lazer que nós precisamos, porque nós não precisamos só de área de lazer dentro do Bom Viver, o campo de futebol, nós precisamos praça esportiva, de tênis, de skate, nós precisamos daquelas pracinhas para jogar futebol suíço, rede. Eles têm um projeto da família Zima lá, está todo certinho o que atende a nossa comunidade. Só o que eles ofereceram, a comunidade ia aceitar, só que era tudo dentro. Só que tudo aquilo que eles estavam oferecendo lá dentro tinha um problema de meio ambiente.
que tem umas valas de drenagem dentro da família Zimmer, que não é o problema de vocês tão grave, que não é o problema de vocês, que tudo ali, a prefeitura, quando fez a M. Vieira, eles fizeram as valas de drenagem, dentro do terreno da família Zimmermann. Hoje, tu quiser fazer qualquer coisa, não pode, porque é transcurso de água, e na verdade não é. Então teria que pegar o meio ambiente, adequar aquelas valas e realmente fazer uma macro-drenagem, uma micro-drenagem, que vai cortar, que vai passar dentro do terreno de vocês, bem no início do terreno de vocês, que vai passar dentro do terreno de vocês, da família Zimmermann, a macro-drenagem. Eu acho que está fácil de resolver. Agora teria que colocar no papel, isso tudo dos interesses deles, e resolviam ali o problema da japonesa, Maneca, que é a Mário Longo, faria a praça, tiraria aquele pessoal da beira do rio, que poderia passar a rua paralela à beira do rio, para não passar dentro da área, para se ganhar do recuo dos 30 metros por causa do rio, poderia fazer paralela à avenida, tá? E não, em vez de vocês construir a creche ali, não construir a creche ali, porque ali não é adequado para a creche, seria já ou dentro do terreno da família Zimmermann, ou dentro do terreno das ex lá, que vai ter lá do terreno da Indil, certo? E aquilo ali fazia praça também, jardins, umas coisas dessa natureza. Eu acho que está muito próximo. Eu acho que era o meu ponto de vista. Nós temos as áreas, os empresários estão à disposição para ver que aquilo que é a área institucional, para se conversar, mas eu acho que tudo que teria que fazer, além de eu botar isso no papel, o que vocês... Mas eu não falei da área de vocês. Eu não estou falando da área de vocês, eu estou falando da família Zimmermann. Eles fizeram o projeto. Eu estou dizendo que já tem de real. Realidade. Usa o microfone, amigo. Não. Mas eu estou dizendo que eles ofereceram, que eu não estou dizendo dentro do terreno de vocês. Eu disse que para atender a área de vocês, o campo de futebol, aquilo que só o terreno deles não vai atender as áreas invadidas do Bom Viver, que vocês vão vender. Presidente, eu gostaria de terminar meu ponto de vista. Palavra com o vereador Wilson. Eu não estou dizendo que é para fazer coisas do outro mundo que pode atender. Eu estou dizendo o que eles prometeram, que está dentro do projeto. Não falei da sua área. Da sua área, que na época dos que era 40 mil metros quadrados, tinha o campo de futebol, tinha as áreas das ex, mas nós tínhamos um problema de meio ambiente, que tem que ser resolvido. Até se falou de pegar as águas, passar dentro do terreno, passar pela rua João Luiz Duarte, a outra parte jogar para dividir as águas, para a quantidade, para dividir, inclusive a máquina, jogar pelo Janaína. Tudo isso até, inclusive, foi discutido na época, em cima, para dividir. Isso para ver como eu tenho conhecimento lá do que foi discutido. Agora, não adianta nós querer ir lá pegar 40 mil que vamos usar 10 mil. Não dá para fazer o campo de futebol, porque tem que fazer as drenagens. Aí, então, quer dizer, ver o que realmente da área vai comportar e o meio ambiente vai lá dizer o que dá para fazer ou não fazer, porque não adianta querer dar um campo de futebol de que vai passar dentro o meio ambiente não vai concordar em fazer. Agora, teria que dizer, tem essa área disponível, vamos fazer o estudo para fazer, né, fazer junto com o meio ambiente. Agora, quando eu falo que tem a área de tênis e coisa ali, não foi a prefeitura que pediu, não foi a comunidade que pediu. Foi a família Zimmermann que fez um projeto com quadra de vôlei, de basquete, de tênis, de skate, está tudo lá desenhado dentro do terreno deles. Então, eles ofereceram. Está lá, nós temos o projeto guardado. Nós temos, eu não estou dizendo que é fazer da sua área. É coisa muito bem feito? Se for para fazer coisa mal feita, ninguém também vai concordar. Isso eu concordo plenamente com o senhor. É que nem o senhor tem um empreendimento, um valor do terreno, que tem um valor de mercado excelente. Para nós não interessa o que o senhor vai ganhar. Só que aquilo que nem o senhor falou, nós concordamos, que fazer tem que fazer bem feito. Tá? Então eu acho assim, se pegar o terreno deles, desenhar, vocês mesmo pegar lá agora, desenhar, tirar aqueles lá, passar na vala divisa do município de São José, que vocês ainda podem ligar, por ali ligar São José, que lá em cima no Pedro, tem uma ponte lá, já. Tem uma pontezinha lá, bem lá no final do seu terreno, onde é que o Pedro mora, tirar aquilo tudo dali, fazer uma rua que liga ali por trás, para não estragar o terreno, que vai passar já na beira do rio, vai atender aquelas pessoas, vai atender a área invadida atrás do terreno, depois da casa lá do Pedrinho lá, que é empregado. E a outra parte deles, nós não precisamos botar, que vai faltar, nós não precisamos botar dentro do terreno da família, botando dentro da área de Nil, que tem aquelas leis, ao lado do campo de futebol que está previsto. Essa é a minha contribuição. Obrigada, vereador Wilson.
O vereador Wilson tocou no assunto que, obviamente, os empresários até devem saber, né? Mas é uma situação que eu acho que o município tem que pensar, e a gente está com o secretário de Planejamento e está com, se Deus quiser, os investidores que vão colaborar e os vereadores. Biguaçu tem 20 áreas de recreação. Se a gente somasse tudo, eu acho que cada região ia ter uma. Porque, na realidade, a gente tem pingadas áreas de recreação e que estão quase sem utilização da sociedade, da comunidade. Acho que quase todos os presentes sabem disso. E, às vezes, faz lá uma academia ao ar livre, pode botar a filmadora. Eu, enquanto secretária, filmei. Tem dias que aquela academia ao ar livre não recebe nem a participação de um munícipe. Então, quando a gente fala, agora eu acho que se planeja, porque nós temos a Secretaria de Planejamento, temos empresários e temos áreas, vamos dizer assim, institucionais de direito da população, acho que é a hora da gente organizar. O que a gente quer realmente? E aí o anseio da comunidade, né? Não adianta a gente fazer um campinho de futebol pequeno aqui. Esse é o meu pensamento. Uma academia lá no outro lado do loteamento. Sabe aquelas coisas que acontecem muito em Biguaçu? Tem loteamento aqui em Biguaçu que tem 3 áreas pequenas. 3 pedaços, mas não dá para fazer nada. Então, quer dizer, é para a gente se organizar. Há de se ter um campo de futebol, vamos dizer, mas que tenha espaço para a gente ter alguma outra coisa. Não adianta a gente dividir. E é esse o meu pedido também, que a Secretaria de Planejamento pense nessa situação, para que a gente tenha realmente áreas que valorizem os seus investimentos. Porque toda região vai utilizar. Agora, se você colocar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, o loteamento Primavera, por exemplo, Jardim Primavera, ele tem 4 áreas. Não dá para botar um parquinho. Porque não, sabe? E daí o que acontece? Fica à deriva, o povo não usa, é depredado, qualquer coisa que se coloque é estragado. Então que a gente tenha esse pensamento, né? Só essa minha contribuição também. Vereador Anjo, seja bem-vindo, né? Vereador Grande Guerreiro também para aquela região. Vereador Nino, com a palavra. Eu vou falar no microfone até para ficar gravado. Eu sou o vereador João Domingos Zimbo, popular Nino, moro na região. Coincidência, chegou mais um vereador da mesma região. 5 vereadores agora são de lá. Bom Viver e Janaína. Os 4 Bom Viver e outro Janaína. E a gente conhece bem ali, que eu moro 30 anos ali. Então, para dizer assim, aquilo, a minha primeira conversa, fazer um esboço do que o município quer e o que o empresário quer. Para depois nós sentar novamente. Se nós ficar discutindo o que vai ser feito, nós vamos ficar a tarde toda. Tem que ter um esboço, primeiro, para nós, que somos os legisladores, e vamos sim colocar em pauta, numa reunião lá do plano diretor, uma audiência pública, aquilo que na nossa visão nós não vamos mudar aqui lá na frente. Certo? Não. Nos convenceu, é satisfatório, a comunidade realmente vai aceitar, aí nós vamos para uma reunião. Porque se não nos convencer aqui, se convencer a comunidade, mas legalmente não convencer nós, vereadores, na legalidade do projeto, já fica inviável. Então, o primeiro passo, fazer um esboço, uma coisa não precisa ser aquela arquitetura toda, mas o esboço do que seria feito, do que nós temos de área institucional em cada terreno desse. Aí sim pensar no zoneamento, mudar, né? Essa seria a minha colocação. Obrigado. Obrigada, vereador Nino. Veja só, nós temos aqui, já temos todo esse esboço. Tá? A gente já tem, eu me proponho a trazer amanhã, se caso for, que a gente também já está há muito tempo negociando essa área, já estamos aí em vias de desistência até dela, porque até para nós a questão de entrar como ZEIS foi uma surpresa. A gente tinha uma viabilidade antiga, confiamos na viabilidade antiga e quase que completamos o projeto. Então, esse esboço eu acabei não trazendo. Todas as vezes que eu vim para cá, vim aqui na cidade, em reunião com o Lorival, falei com o Matheus, eu trouxe hoje, por azar eu não acabei não trazendo, mas esse esboço ele tá ainda até na prancha, está como projeto realmente. Então consta, inclusive lá consta até uma vala também, tá? Mas ainda com o espaçamento deu para projetar a creche, a academia, uma quadra poliesportiva no local e ainda uns bancos ainda, bem arborizado, bem feito. E a rua de extensão para ligar. Então, quero trazer isso para vocês, para disposição, quando não for marcado, amanhã, depois, à disposição para trazer. E realmente, eu acho que... Só um pouquinho.
eu acho que realmente até procede o que o vereador falou, assim, no sentido que a título de você tem que se autoconvencer para mostrar à população que é bonito, que é bem feito e tal. E obviamente cada um limitado. A questão do meio ambiente é complicado mesmo. Hoje a gente vê em várias áreas aí, a área é maravilhosa para construir, você vai ver tem uma vala lá. Aí você vai recuar, ou é 15 ou é 30. Eu acho que colocando a rua lá, dá para tornar como área consolidada e ter um recuo de 15 metros ao invés de 30. Né? Porque sem a rua vai dar área como manancial e vai pedir 30 metros também. Então a gente também está contando que a rua também nos favoreça no sentido, né? Obrigada. Albenir quer falar? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Salete, eu gostaria de sugerir, presidente, que agora eu vou voltar a conversar então, pela essa indicação que deu aqui, que talvez seja possível a gente realmente executar essa situação, resolver dessa forma. O que a gente pode fazer agora? Conversar com os empresários. O pessoal do seu Lorival lá já tem uma proposta, eles aqui tinham uma pré-proposta que podem também desenhar e podem trazer, vão ver um prazo, vão definir um prazo aqui que não seja muito estendido, para que a gente possa, eles conseguir resolver a situação, e que eu também possa conseguir entrar em contato com os demais proprietários daquela outra região, para que a gente possa voltar a conversar, e aí já com o esboço do projeto, e aí depois disso, a gente finaliza, não, vamos fazer isso aqui, o zonamento vai ser esse, vai deixar tudo organizado e de forma bem transparente, para que aí a gente marque a audiência pública e isso a gente vai... Mas tem que ter proposta, né? Vereador, use o microfone, vereador. Use o microfone. Mas assim, ó, Wilson, assim, ó. Resolvendo o problema do meio ambiente e a área que eles disponibilizaram, que dava para atender, eu acho que vai fechar 100%, cara. Não, é isso que eu já vou conversar com eles. Para que, com a proposta que eles que eles trouxerem, a gente já tem, inclusive, até um posicionamento do meio ambiente sobre isso. A gente já pode conversar com isso sem problema. O que eu sugiro, e o que a gente pode fazer, até para que não seja tão oneroso e tão desgastante, tanto para a comunidade, quanto para o município, que a gente faça uma audiência só, Bruno. Ô, Wilson, então a gente vamos levar todas as propostas discutindo com a comunidade. Porque a comunidade, né, na hora que a comunidade for aprovar isso, ela vai ver, porra, não, eu estou ganhando, não está ganhando só, aqui ela vai ganhar só um campo. Mas quando a gente botar tudo junto, ela vai ganhar uma creche, um campo, uma área de lazer, não sei mais outra coisa. Então a gente fazer tudo de uma vez só. Acho que para a comunidade vai ser mais fácil de compreender. Salete, posso? Aliás, quer falar, Rafael? Gostaria de falar. O Rafael é um representante também daquela comunidade, assessor do vereador Ângelo, com a palavra. Não, agora, hoje só estou representando ela. Eu não conhecia os empresários aqui, meu nome é Rafael Seron, eu fui muito tempo presidente da associação, hoje eu faço parte da associação e hoje posso até responder por ela aqui. Mas, só pegando um gancho no que a Salete falou e o Wilson falou, a questão, se nós trabalharmos só na questão do lazer, vai se tornar lá na frente muito caro para nós. Porque nós não necessitamos única e exclusivamente de área de lazer dentro da nossa região, até mesmo para o Janaína. Nós não tivemos a oportunidade de organizar o crescimento do bairro Bom Viver. Eu não quero que hoje o Bom Viver ele entre mais 16 mil pessoas, que é hoje, acho que é a atual população da região sul, 18 mil pessoas dentro de um edifício vertical. Nós queremos outras possibilidades também, tipo, por que não construir alguns barracos para fazer incubadoras para novas empresas, gerar emprego dentro da região. São outras viabilidades que as empresas poderiam estar trazendo proposta para a comunidade também e aqui para a Casa Legislativa aqui, né? Então fica a deixa, não somos contra o empreendimento de vocês, quero deixar bem claro, a associação não é contra, só que o que pegou na época ali foi o que foi apresentado para a associação ali, que os empreendimentos iam correr tudo dentro das valas de escoamento da água ali, que inviabilizaria uma construção futura, então nós não aceitamos.
E ficamos esperando uma nova proposta do executivo, que não era nem o caso da empresa, tá? Então ficou nessa. Agora eu acho que temos a chance de ordenar esse crescimento e sentar futuramente aí sem problema algum. Ok? Obrigada, Rafael. Presidente. Só um minutinho, vereador Ângelo. Eu queria também atentar uma situação. Por exemplo, o loteamento ali, o Rafael, ele não vai ser só área comercial, a área de habitação. Ele pode ser até comercial, industrial, tá certo? Isso é um outro momento. Agora, o que a gente tem que atentar, eu acho que é muito importante isso. Biguaçu, senhores, tem um grande problema. Eu sou nativa, eu nasci em Biguaçu. E Biguaçu tem um grande problema, né, vereador Maneca? Tipo assim, eu não faço, não deixo você fazer. Isso infelizmente, a grande barreira que a gente encontra para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Rafael, você como um líder, eu queria assim, pedir, não só o Rafael, mas como todos, a gente tem um foco. O foco não é só uma área de lazer, é uma creche, um posto policial, são ações necessárias para fortalecer uma comunidade e para atender uma comunidade. Claro que não todo. Nós temos a escola Tânia Mara, temos que lutar por melhorias a ela, temos a escola do Bom Viver, entende? Então, quer dizer, a região está crescendo. Temos a escola de Janaína, temos a creche de Janaína. Já estamos desenvolvendo bastante. Só que assim, hoje, a prioridade naquela região, gente, por saúde, por segurança, por tudo, é realmente um campo de futebol. Uma área, uma creche. Então, assim, acho que a gente tem que focar, e essa necessidade, porque vai para a audiência pública, e se a gente na audiência pública começar, pode isso, pode aquilo, a gente vai dar um nó na cabeça da população, e a audiência não sai do 0 a 0, e nós vamos ficar, quantos anos foi isso mesmo, a proposta, Rafael? Quantos anos vocês ficaram já esperando lá? Quantos anos? Então já fazem 12 anos, nós vamos ficar mais 12 anos. Então que a gente tem um foco. Essa reunião, essa chamada, chamar os representantes, os líderes, principalmente os esportivos, nós vamos trazer outras lideranças, por sinal a creche vai atender a educação. Qual é a comunidade que não quer uma creche, que não necessita de uma creche hoje em Biguaçu? Então, para que a gente una as forças, para realmente fluir esse projeto, porque senão a gente vai nadar, o empresário acaba desistindo e nós vamos ficar sem campo de futebol, nós vamos ficar sem áreas. Eu vou primeiro passar a palavra ao vereador Ângelo, que já pediu, depois para o Albenir. Pode ser, ô craque? Pode ser? Obrigado. Boa tarde a todos. Estava na reunião com o prefeito, por isso me atrasei, tá, na Secretaria de Saúde. Mas quero dizer, eu sei que já foi comentado aqui, e com certeza o vereador Vil já disse que já foi realmente explanado, mas eu também sou morador ali do bairro Bom Viver. E hoje, eu sei que, só para reforçar, hoje o bairro, a gente via os nossos times jogar, via as crianças jogar, os pais iam assistir antigamente, tinha os jogos dos veteranos, todo final de ano a gente fazia isso, hoje não tem mais. Hoje é o maior local de votação, aquela área ali, e a maior área de jogador de boleiro, e também está menosprezada a jogada das taças. Quando eu falo assim, não que a gente é contra o empreendimento, mas o que aconteceu nas outras audiências que eu fui, que foi muita pouca gente, que tem que fazer realmente avisar para realmente a comunidade vir, porque a comunidade é que vai decidir junto conosco, até para ter a maioria de todos, para depois não ter situação desagradável com ninguém. Mas saneamento básico, infraestrutura, creche, posto da polícia, tudo isso precisa naquele bairro ali antes de qualquer situação. Eu sei que os senhores estão com boa intenção, que aquele bairro cresça, a gente também, minha família é dali, pai, filho, irmã, tudo. E a gente quer zelar muito por aquele bairro ali, queria que o senhor olhasse com todo o carinho do mundo para aquele local e dizer que ali, ô presidente, realmente eu peço assim, não audiências públicas com pouca gente como houve, que a gente foi lá. Porque depois a maioria do pessoal não ficou sabendo daquela situação toda e ficou um negócio desagradável para nós vereadores do bairro. Então que realmente espalhe muito bem isso aí e que realmente a grande maioria do bairro que tem interesse naquilo ali vá e compartilhe dessa intenção de vocês, que é esse empreendimento maravilhoso aí, tá ok? Ô vereador, só uma Fala, parte, muito boa a contribuição do vereador.
Com relação à audiência pública, é assim, ó. A gente vai marcar audiência pública, a prefeitura, através do executivo, vai fazer toda a divulgação, carro de som, jornal, em todos os meios possíveis, mas a gente precisa, sobremaneira, da ajuda de vocês. Porque vocês são a nossa ponte com a comunidade. Mais que um carro de som, a informação do vereador, vai ter reunião para discutir isso. A participação de vocês nesse processo vai ser fundamental. Só para... Nosso amigo e parceiro Benei. Boa tarde. Primeiro, dizer a vocês que eu sou um privilegiado, né? De ouvir pegar um gancho do Wilson aí, que eu acho que nunca esteve tão perto de uns 100% de ser realizado alguma coisa nesse sentido, né? Começando pela boa vontade dos empresários, né? Já tendo projeto prontos, praticamente prontos, né? Parabenizar todos os vereadores do bairro também, né? E eu não sabia que estava nesse pé, mas eu escrevi uma palavra aqui que eu gosto de usar muito. Eu gosto de usar muito. É superação e boa vontade. Todos nós temos. Então, se você dividir a palavra superação, ela vai dar super ação. É uma palavra linda, mas ela não completa. Uma sem a outra não completa. Tem que ter ação. A Sala te falou em 12 anos. 12 anos que estão esperando. É isso? Por que não colocaram ação antes? Por que não tiveram boa vontade antes? Tiveram que ver o quê? Um bairro cair, ser praticamente desmoralizados, né? Crianças de escolas, né? De escolinha de futebol. Hoje, tudo no crack. Nós sabemos onde estão. Tudo no crack. Jovens sem poder praticar uma escolinha de futebol, que é social, é educativo, né? É lazer, tudo isso é. E nosso bairro não tem. Infelizmente, nosso bairro não tem. Então, o que se perde com isso? Um bairro que tem mais número de pessoas que podem votar, né? Por que o bairro está naquelas condições? Um pouco mais de boa vontade que nós precisamos. De todos, né? Então é assim, essa área que você está falando é do lado da minha casa. Em frente? Em frente da minha casa. Eu arrumo tanta briga ali, rapaz, que você nem imagina. Mas por quê? Eu quero o bem da minha área perto da minha casa e do meu bairro. É o bairro que, entre aspas, me obrigaram a morar. E o Wilson sabe disso. Que me obrigaram a morar ali. Porque eu ganhei uma casa e eu era obrigado a morar ali. Entre aspas, né? No bom sentido. Então é um bairro que eu quero ver crescer. Crescer e muito. Nós queremos ver crescer. Mas para isso, a gente tem que colocar ação. Tem que colocar ação. Eu concordo que a gente tem que fazer um esforço em todos os sentidos, porque daqui a pouco, o Ângelo falou em segurança. Tudo isso nosso bairro precisa. Nosso bairro é muito carente disso. Nosso bairro é muito carente disso. Todos os bairros são, mas o nosso bairro é muito carente disso. Então eu pediria ajuda de vocês, vereadores, que têm um pouco mais de força do que nós, moradores, né? Que ajudem o nosso bairro. Por favor, ajudem a melhorar o nosso bairro. Ajudem a tirar aquelas meninadas lá, tudo do uso da droga. Eles estão se acabando, eles estão se matando aos poucos. E nós sabemos disso. E uma área de lazer, um campo de futebol, uma pracinha, uma creche, né? Um ambiente bonito, um ambiente saudável, né? Faz bem para qualquer um, tá bom?
partir do momento que você vai edificar ou construir algo fora do local ali onde você está fazendo empreendimento, ele custa mais. Você sabe disso. O que acontece? Você também tem que ter a colaboração, a compreensão, é que, por exemplo, para nós, fazer uma creche ali no local. Construir a quadra, fazer a extensão da rua, para nós ela é mais simples, ela custa, porém é mais simples, do que você pegar e edificar em um outro local. Então, assim, até entendo que de repente, mas ali não dá para fazer tal coisa, em outro local dá. E aí também pode acontecer que para nós também não fechar a conta. Então, assim, não adianta, que nem o vereador falou, não adianta ser uma promessa mentirosa. Então, nossa promessa é edificar ali, no local. Então, a gente sabe que a comunidade precisa aqui e ali. Então, numa conta redonda de 12 mil metros, a gente vai edificar em 8, sobram 4. Sendo que 3 é da prefeitura, a gente está dando 1. Então, são 4 mil metros. 4 mil metros dá para fazer bastante coisa. Eu confesso que eu já fui lá na área onde você mora, que você está falando, e infelizmente eu não tenho o projeto aqui e queria estar aqui mostrando para vocês. Realmente ficaria outro cenário lá, entendeu? A extensão da rua, ficaria muito bonito. Então, que os vereadores também tenham assim, uma compreensão nossa de que, de repente, edificar em outro local, talvez inviabilize. Talvez, não sei, é questão de fechar custo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Maneco. Maneco, eu acho que... Vereador Fernando quer... Só queria usar a palavra do OBNI. Só para usar a palavra do OBNI de superação. Vão tirar o super e vão fazer ação. Agenda. Vamos fazer uma agenda. Vereador Manuel, obrigado. A gente já está pré-agendando aqui, já estamos conversando aí, Matheus. Vereador Maneca, muito obrigada. Nós vamos te convidar para a partida de inauguração e para a aula de inauguração também da creche, tá, Maneca? Vereador Fernando Duarte. Boa tarde a todos. Escutei tudo, foi praticamente falado tudo aqui, mas eu tenho uma preocupação ainda que quando a gente fez reunião sobre o plano diretor e a gente colocou o terreno da famosa Vila Matinha ali como ZEIS, zoneamento de interesse social, foi também pensando naquelas pessoas lá que estão em área invadida. Aí eu quero que também a gente tome cuidado para ver onde vamos colocar essas pessoas. E também, Matheus, tens que trabalhar junto com a Andréa da FAMAB para a gente ver essas situações ambientais aí, para depois não parar nas situações ambientais. Era essa a minha colocação. Fernando, obrigado pela participação. A situação das ZEIS já foi discutida naquela época. O que já estabelece o nosso plano diretor? O município hoje não precisa ter delimitado qual é que é ZEIS. Quando for interesse público, o município pode fazer esse empreendimento em qualquer zoneamento. Se o município achar uma área, identificar que é passível dele possa desapropriar, comprar. O problema hoje é custo, né? Da gente, de repente, desapropriar uma área dessa e não ter o recurso para pagar. Então, o município hoje precisa identificar áreas que sejam passíveis da gente desapropriar com índice, para que a gente possa suprir essa demanda. O que acontece? Nem todo mundo que vai morar naquele, por exemplo, no Vila Real, que é o nosso próximo 03 que vai sair, é daquela região dos fundos. Muitos são daquela região da Vila Matinha. Inclusive, na questão da pontuação, na nossa lei, que existe uma lei que determina a pontuação para a classificação dessas famílias. O pessoal que está em área invadida, área de risco, tem preferência em detrimento das outras. Então, muitos já são daquelas. Então, o empreendimento não precisa ser exatamente naquela área. Pode ser um pouquinho mais afastado. As pessoas vão se adaptar naquela região. E a própria lei já autoriza que se faça dessa forma. Então, nosso plano diretor já estabelece isso, tá, Fernando? Isso é uma política que o município já vem praticando. Não, o que acontece...
a gente tem lá um número de inscrições bastante significativos. Só que assim, nem tudo que as pessoas colocam no papel, quando a assistência social vai lá, se torna verdade, né? Então, assim, da primeira demanda, para vocês terem uma noção, da primeira demanda que foi mandada para a Caixa, não quer dizer que vai ficar. A Caixa só qualificou 30%. Porque a Caixa daí é feito os cruzamentos aqui, de assistência social, depois a Caixa cruza todas as suas informações lá, né? PIS, FGTS, contrato de financiamento, contrato então, depois que passa aqui pela Prefeitura, tem uma outra análise lá pela Caixa, e aí é um pouco mais rigorosa ainda. Alguém mais? Queria primeiramente agradecer a presença da suplente vereadora Bia, né? Possível vereadora, não sei, mas nossa secretária de Cultura e Esporte, de Orçamento Participativo. Acho que eu e o Matheus aqui já discutimos numa questão tempo, como a gente considerou dia 25 um dia bom, normalmente a gente ganha presente nesse dia, né? Considerando dia 25 de fevereiro uma boa data, que dá um tempo para que tenha ele já tem os projetos, certamente ele já tem o projeto, enfim, que o Matheus veja também toda essa parte técnica. Exatamente. E também a gente fazer uma outra reunião, acho que foi uma reunião bem proveitosa, principalmente porque acho que a gente mobilizou, né, Marquinhos, né, Benê? O que a gente quer, né, os vereadores e a população, de modo geral, que a gente quer efetivamente dar um passo nesse projeto. Eu acho que esse grande passo foi dado. Gostaria de colocar em apreciação se o dia 25 seria uma data boa para os empresários, para a Secretaria. Sim. Antes do dia 25, daí vocês têm que procurar a Secretaria de Planejamento, certo? Porque a parte técnica. E a gente deixa pré-agendado para dia 25, a mesma hora aqui. É uma quarta-feira também, às 14 horas. A gente deixa pré-agendado. Obviamente que nós vamos entrar em contato. E daí, enquanto isso, vocês levem os projetos para a Secretaria de Planejamento. E pode ser assim, senhores vereadores? Pode ser então, pessoal? Eu queria agradecer ao nosso secretário de Planejamento pelo carinho, pela atenção, agradecer aos empresários, dizer que nós estamos de braços abertos para o melhor para a nossa população, a presença dos vereadores, dos representantes da comunidade, nosso querido Albeneir, desejar a todos uma boa tarde.